Estamos chegando juntos no 20º dia, Padre. Hoje a gente tem que falar assim, até aqui Deus nos ajudou e vai continuar. Porque daqui agora, Padre, agora é subida. Agora é morro acima para chegar lá no topo no dia de São Miguel. E até partilhando, hoje praticamente estamos aí às vésperas lá do dia da padroeira e na noite de hoje muita gente já começa a ir a pé lá pro santuário. Que bonito. E tem lá, quem conhece sabe, depois do açude, a última subida. Aquela é difícil. É a mais Aquela é desafiadora. A pessoa caminhou até ali, foram 20 quilômetros. Ela foi no passo dela, devagar, mas quando chega ali, o último... precisa decisão. Exato. Ali é a força da fé que age mesmo. E nós estamos aqui assim, então, desse jeito, né? Fomos andando pelas doenças, agora chegamos aqui na Ira, e nesse 20º dia agora, é só subida, Padre, mas lá no topo, tem muita coisa pra gente, muita coisa boa, né? O alto da montanha é o lugar do encontro com Deus, isso, né? Isso. Então vamos seguindo, o Padre já deu a dica, Pessoal, hoje já começa a peregrinar, amanhã é feriado, 7 de setembro, aproveita, viu? Para ir lá no santuário, nas missas, fazer a sua peregrinação, né, Padre? Sim. Na noite de hoje já começam os grupos de apoio ali, os voluntários que ficam pela estrada ajudando os peregrinos, né? Uhum. No dia de amanhã também tem alguns horários, então são muitos horários de missa a partir de hoje à noite até o dia 8, né? Que é o dia da padroeira. Então no dia 6, no dia 7 e no dia 8 são os dias mais intensos de peregrinação, de horários de missa. Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais também, porque se eu for falar tudo aqui, a quaresma hoje vai ser só de aviso de missa. Então dá uma olhada lá nas nossas redes sociais do santuário, tem ali os horários de missa, você pode participar conosco lá. Combinado assim? Então nós vamos iniciando hoje, 20º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, o senhor já falou que tem um aspecto bom da ira, nós entendemos, mas tem uma hora que ela começa a passar do limite. E aí a ira se torna um pecado. Exato, pecado capital, né? A ira, essa raiva, essa irascibilidade, quer dizer, essa capacidade que a gente tem de ofender o outro, né? Com palavras, com gestos. A gente às vezes é muito desproporcional nos momentos de ira, quando aí ela se torna pecado, né? A gente chega a ficar cego de raiva e quando a gente age naquela hora de cegueira, é ali que mora o perigo, é ali que se instala o pecado, porque a gente acaba machucando o outro, né? Falta aquela caridade de que a gente falava ontem, na correção. A gente simplesmente quer ver o outro destruído, né? Porque ele nos fez mal, nos causou um desconforto, então a gente reage assim impetuosamente. Então nesse ponto já não é uma ira apenas natural, ali já tem a ação do diabo que te tenta a fazer algo fora da natureza, né? E por isso, nesse ponto, a ira se torna pecado. A gente lembrou o Evangelho, uma passagem do Evangelho ontem, né? Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, mas também a gente lembra uma hoje, quando o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer: ai daquele que se encoleriza contra o seu irmão. Quem chama o irmão de patife, né? De idiota, já está condenado pelo tribunal. Então, Jesus também nos adverte, né, que existe um limite para a ira, que uma vez ultrapassado, esse limite esse ultrapassar o limite faz mal para você tanto quanto para o outro. Então, há situações em que a ira tem esse aspecto negativo. É quando ela te cega, é quando você é desproporcional na medida, na ação, ou melhor, na reação, né? Porque geralmente a ira ela acontece assim, reativamente. O outro faz alguma coisa, se pequeno ou grande aqui não importa, mas a sua reação é desproporcional. Então nessas horas a ira ela já se tornou pecado. É quando você deixa de usar o racional, né? O apetite racional e se move só pelo apetite sensitivo, ali é só pelo momento, né? Pela fervura ali do sangue. Então nesse momento é que a ira se torna pecado. E a gente precisa requalificar a ira mesmo, né? Para saber distinguir até onde ela é natural e a partir de onde ela é pecado. Eu sempre dou como exemplo, porque os sentimentos em geral são humanos, e como humanos eles são neutros.
A gente, quando requalifica, quer dizer que a gente está dando um novo significado para aquilo. Eu vou até trazer como exemplo o medo. Né? Quando a gente fala medo, parece que logo já pensa que é ruim. Então, não, cuidado, né? Existem situações em que o medo é necessário, situações em que o medo é dispensável. Mas numa situação de medo, e aí eu estou dizendo isso para que você aplique exatamente esse raciocínio também para situações de ira. Tá? Então, o que é o medo? É até uma reação física. A gente diz, né? A gente fica branco porque o sangue sai do rosto e vai para as pernas, porque na hora do medo, ou você luta ou você corre. Então tem uma reação física. Dá um frio no estômago na hora do medo. Por quê? Porque o estômago não precisa de sangue naquela hora, o sangue vai para os músculos. O teu corpo entende que na hora do medo, você precisa ou correr ou lutar. Então, repito, vai aplicando isso também para a ira, tá bom? E nessas horas, então, que tem essas reações físicas de medo, a gente precisa ter aquele momento de parada e de análise. Porque, tá bom, eu tenho medo, mas o que foi que me causou o medo? Então eu preciso analisar a mim mesmo e preciso analisar a situação. Porque quando a gente compara essas duas coisas, a gente pode ter aí 4 situações. O que me causou medo é grande, mas eu tenho condição de enfrentar. Entende? Então, quer dizer, o perigo é real. O meu medo tem razão de ser. Então, eu agora preciso olhar não só para o tamanho da coisa, mas também para a minha condição de enfrentar. Então, se eu tenho, nessa análise, vejo que tenho condição de enfrentar aquilo que me causou medo, o nome disso é coragem. Quer dizer, você está requalificando o medo, e aí a gente entende que ter coragem não é ser livre, ser isento de medos. Não, o corajoso é quem tem medo, mas enfrenta. Entende? Agora, na mesma situação, o perigo é real, é grande, eu tenho condições de enfrentar, mas eu corro. Covardia. Porque você tinha condição. Por que fugiu? Né? Então, vejam, são 2 situações. Eu vejo as minhas condições e vejo a situação que me causou medo. As outras 2 que faltam agora. O perigo é real, a coisa é grande e eu não tenho condição de enfrentar. Mas eu enfrento. O nome disso é burrice. É irresponsabilidade. Você não pode enfrentar uma coisa que é grande sabendo que não tem ainda força para isso. Aí é que vem a última situação. A coisa é grande, o perigo é real, eu não tenho condição de enfrentar, então eu me retiro. O nome disso é prudência, é responsabilidade. Tá vendo o que é requalificar o sentimento? Então eu falo medo, é bom ou ruim? Depende. Depende da situação, depende do quanto você tem condição de enfrentar aquilo ou não. E sabendo de tudo isso, a gente sempre tem que buscar a coragem e a prudência. Então, se isso vale para o medo, vale também para a ira. O que foi que te causou ira? Aquilo é real? Precisava de tudo aquilo de reação? Então, analisa não só o que você sentiu, mas também a situação que te levou até aquilo. E aí você vai saber. Eu reagi de uma maneira proporcional, sensata, necessária, que é o que a gente falava ontem. Ou não, eu não precisava de tudo aquilo. Quando bate o arrependimento, depois que o sangue esfria, você puxa, falei o que não devia. Pronto. A tua consciência já te disse, você pecou por ira. Porque quando você corrige alguém e você está certo daquela correção, você não se arrepende. Agora, quando você age desproporcionalmente, não precisava de tudo aquilo, não precisava ter falado o que falou. Então, se você mesmo já sente na sua consciência, puxa, passei do limite, é pecado. A tua consciência já te mostrou que ali a ira passou do limite. Então, esses 2 dias a gente quis mostrar isso, que a gente precisa requalificar. Porque geralmente fala ira, a gente já acha que é uma coisa ruim, que é pecado. Não. Existem situações em que é e situações em que não é. A tua consciência vai te saber indicar. Padre, importante a gente fazer essa pergunta. Isso está me causando ira. Por que isso está me irritando tanto? Por que isso me deixa nervoso? Por que isso me tira do sério? Porque quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu vou, nem que for aos poucos, eu vou identificando, olha, por causa disso, por causa daquilo, por causa da minha história de vida, enfim. E aí a gente tem condição
de lutar contra aquilo, porque eu vou entender, porque às vezes não é o que a pessoa está fazendo, ou o problema não está naquela pessoa, Exato. o problema está em mim, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, me causa essa ira, essa irritação, esse nervoso, e às vezes me tira do sério, porque eu fui deixando o negócio acumular. Então eu preciso falar pra mim, falar, Sandra, por quê? Perguntar muitas vezes, até encontrar a resposta. Por que que isso me irrita? Exato. Por que que isso me tira do sério, né? Por que que isso me descontrola desse jeito? Uma vez nós fizemos um curso de padres lá em Londrina, e teve um padre que estava falando da experiência dele, que ele tem ojeriza, né? Tem assim, uma raiva tremenda de quem dá peteleco na orelha dele. Uhum. E ele fala assim que isso faz ele ter uma reação completamente desproporcional. Ele, na escola, virava carteira, quando os aluninhos, né, os colegas sabiam que ele tinha raiva disso, é aí que eles faziam. Então ele virava carteira, quer dizer, virava um bicho. E ele falava, nossa, hoje eu vejo o quanto que isso é desproporcional. E eu tenho, isso é um trauma. Alguma coisa me causou isso, e tá lá na minha história, né? Não é uma coisa assim do nada. Tá certo. Só que aí ele se deu conta, mas não foi essa pessoa que fez hoje que me causou esse trauma. Então por que eu estou reagindo assim com ela? Então ele começou a racionalizar a sua ira, a sua raiva, para poder combatê-la, para poder ter uma reação menos agressiva. Então é exatamente, né? Olhar para a situação, olhar para mim mesmo, para a minha história, e falar, mas por quê, né? Por que essa reação desse jeito, nesse momento? Foi essa pessoa? Ela precisava escutar tudo isso desse jeito? Às vezes não. Então realmente é muito importante isso, né? Que a Sandra está nos lembrando. Quantas vezes a gente ouve em reportagem, né? Briga de trânsito, às vezes briga, sei lá, em outros lugares, né? A pessoa que foi agredida às vezes não falou muita coisa, não fez nada. A outra veio como um furacão em cima dela, e aí acontece coisas até às vezes piores, né? Agressão muito grave, às vezes até morte, né? Exato. E a pessoa às vezes realmente não falou nada, nada que fosse tão grave para fazer outra pessoa ter essa reação como um bicho mesmo, né? Você não precisa entrar nessa onda de estresse que a gente vive Também, hoje. Tem aquela história, o outro não precisa despejar o lixo dele em mim. Eu não preciso permitir isso. Se ele está nervoso, se ele está passando do limite, meu irmão, tranquilo, né? Me desculpe. Às vezes você nem tem culpa de nada, mas interrompe ali o ciclo da agressividade, o ciclo da violência, com um gesto de caridade, de perdão, né? Com aquela jaculatória que a gente falava de penitência ontem. Jesus, misericórdia, né? Misericórdia de mim, misericórdia desse irmão que está tão transtornado por pouca coisa. Então você interrompe o círculo vicioso da raiva, da violência, com um círculo virtuoso de amor, de caridade, de perdão. Acho que é o que a gente precisa exercitar mais mesmo. Então pensa nisso, né? O outro não tem direito de jogar o lixo dele em mim. E eu não tenho que aceitar. Então vou retribuir com amor, com paciência. E nem enfrentar uma pessoa nessa... Jamais, né? Como o senhor disse, né? Eu tenho um medo, eu vou enfrentar às vezes é prudência, às vezes não enfrentar é covardia, mas nessa hora não adianta querer enfrentar. Exato. Porque a coisa vai ficar pior mesmo. Justamente, a pessoa está cega. Isso. Ela não mede a força dela, a consequência do que ela está fazendo, falando. Então, numa hora de raiva, é sempre prudente. Não é feio, covardia, você recuar numa situação dessa. Não é. É prudente. É responsabilidade da tua parte. Então, nunca enfrente alguém na hora da raiva. Ou não queira enfrentar ninguém quando você estiver também com raiva. Isso. Os dois saem machucados. Numa guerra, ninguém sai ganhando, gente. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai machucado, perdendo. destruído. Exato. É verdade. É que o Cortella fala isso, né? A diferença entre conflito e guerra. O conflito, ele é natural, onde tem pessoas humanas, tem ideias diferentes, tem times diferentes. É saudável. O conflito faz parte da convivência. Mas um conflito não precisa virar guerra. Porque da guerra todo mundo sai perdendo. Então a gente precisa aprender isso. E às vezes a gente acha até que sai o vencedor, mas no fundo, todo mundo perde. Então vamos pensar agora, feche seus olhos um pouquinho, se isso te ajuda a rezar, né? Do seu jeitinho. E vai pedindo esse Espírito Santo que venha, né, sobre você, porque eu vou pedindo também sobre mim, que esse Espírito Santo venha para iluminar, nos iluminar a nossa consciência, de tal forma que nós tenhamos
a coragem de perguntar: por que isso me irrita tanto? Por que isso me tira do sério, me descontrola, me deixa cego, faz com que eu nem mesmo me reconheça? Por quê? Por que isso tudo me influencia tanto de forma negativa? Então nós te pedimos mesmo que pela luz do Teu Espírito, Senhor, o Senhor vai ao longo dessa semana, através de tudo aquilo que a gente for refletindo, que o Teu Espírito Santo vá nos iluminando, talvez até trazendo mesmo na nossa memória fatos da nossa história de vida, coisas que a gente viveu nas fases da nossa vida, que faz com que nos remete lá, inconscientemente nos remeta lá naquele trauma, né? Às vezes até naquele bullying que a gente sofreu, naquela situação de muita humilhação que a gente sofreu. Eu não sei, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, como essa luz divina que ilumina toda a história da nossa vida, possa ir nos revelando para cada um de nós o porquê de todas essas reações de ira nesse nível já excessivo, que vai nos tirando do sério, que vai fazendo com que a gente diga e faça coisas que depois a gente se arrepende profundamente. Senhor Jesus, pela intercessão do Teu Santo Arcanjo Miguel, nós queremos pedir a graça da mansidão, da serenidade, da paciência, a graça de um sadio discernimento nos momentos em que o nosso coração sente os sinais da ira, para que nós não pequemos, para que nós não nos machuquemos e, ainda mais, para que nós não machuquemos o nosso irmão. Que, iluminados por esta oração, por este dia de Quaresma, nós saibamos reconhecer mesmo essas feridas que causam tanta desproporção nas nossas reações, que a gente possa ter a clareza de que as pessoas que estão conosco hoje não são culpadas por feridas que a gente carrega do passado. E ainda que sejam, que a gente aprenda a perdoar. A gente aprenda a se libertar destes torturadores que se instalaram dentro do nosso coração e que não devem permanecer lá. Ajuda-nos, Senhor Jesus, por intercessão de Miguel, a vencer esse combate interno, interior da nossa vida, para que nós nos sintamos realmente pessoas livres diante dos nossos sentimentos e pessoas inteligentes e racionais que sabem canalizar e usar bem todos os impulsos, vitais e naturais que estão em nossa humanidade. Amém. Amém. Que São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, interceda por nós, que vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai
por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Vamos seguindo em frente, Padre, cada dia mais é jaculatório, não tem jeito, tem que ser jaculatório em cima de jaculatório. Vamos lá, firmes no propósito. Vamos lá, Quem fez o exercício espiritual de Santo Inácio também já deve ter ouvido essa orientação, né? De bater no peito, quando perceber que errou, jaculatória e mão no peito, assim, minha culpa, minha tão grande culpa. É o remédio, né? O começo da cura passa por essa humildade. Vamos lá, pra gente controlar, né? Esse instinto humano que é tão forte dentro de nós, né? Essa tendência que a gente tem, né? De se irar, às vezes com tanta facilidade, diante daquilo que a gente vai vivendo. Bom, olha, Padre, amanhã é feriado. 7 de setembro. 7 de setembro, então o pessoal pode ir lá assistir as missas. Então, nós temos missa no santuário dia 7 de setembro, às 5, às 7, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7 da noite e às 11 da noite. 11 da noite é? Nossa, gente, se não encontrar o horário desse missa, puxa a vida, né? É porque a gente faz a última missa do dia 7 às 11 horas para fazer a primeira do dia 8 à 1 da manhã. Que bonito. Então é a passagem da festa, né? Porque nós celebramos lá a Virgem Montesina no dia 8 de setembro, que é festa da Natividade de Nossa Senhora. Então ali na passagem, na meia-noite, a gente está entre missas, né? Celebrando um costume do santuário. Muito bonito tudo isso. Olha, aqui também na comunidade nós estamos fazendo, hoje a gente conclui a novena pela Pátria e amanhã às 3 horas da tarde nós vamos rezar o Terço da Misericórdia e às 3h30 também a Santa Missa, rezando pelo nosso Brasil. Então, assim, oportunidades para irmos à missa e para rezar, com a graça de Deus, não falta, né? Seja lá indo, fazendo uma visita para o padre, celebrando lá, aproveitando o feriado de amanhã, ou seja, aqui também
na nossa comunidade, tá certo? Amanhã, Padre, nós vamos conversar, amanhã 7 de setembro, é feriado. Não vai perder a hora da quaresma só porque é feriado, tá bom? Não esquece não. Amanhã nós vamos conversar sobre os 2 aspectos da ira, né? Sobre também a palavra de Deus e a ira, tá bom? Então a gente vai seguindo, sempre com a jaculatória, que em qualquer momento é importante, ajuda, porque a gente vai estar rezando, né, Padre? Exato, sim. A oração, ela acalma o coração, né? A gente está propondo como penitência justamente por causa disso. Que ela vai serenando, né? Vai dando serenidade naqueles momentos mais turbulentos. Então assim nós vamos seguindo, oferecendo, né, a nossa penitência também para nós ou para alguém, nos recordando sempre, né, das nossas intenções. Padre, o senhor acredita que eu já alcancei uma graça? Bendito seja Deus. Olha, eu só não posso contar porque envolve muita gente. Mas eu já alcancei uma graça dessa quaresma de São Miguel. Então, olha, se você ainda não alcançou, pode ficar firme aí, porque você vai alcançar ou durante a quaresma ou até mesmo depois, porque eu já fiz essa experiência também. Passado um bom tempo, uma graça que eu pedi lá na quaresma, também eu alcancei. Nesse caso foi na vida de uma outra pessoa que eu estava rezando, né? Então, vai receber graça, né? Seja agora, seja depois, mas vai receber graça, porque a graça maior está sobre nós, né? Que a graça de Deus é a bênção dele, que a gente vai pedir agora, Amém. Né? E de fato, nessa graça, ainda que você não alcance do jeito que você espera, do jeito que você pediu, se você já conseguir tirar dessa quaresma ensinamentos de vida para corrigir os pecados, né? Essa já é a graça, você viver conforme a vontade de Deus. Então, pedimos que Ele nos abençoe e nos alcance aquilo que pedimos, que fizemos como intenção, né? Se é para nossa santificação, para o bem dos outros, amém. Mas também que nós alcancemos a graça de vencer os próprios pecados. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.